O que esperado, o que sinaliza Bolsonaro para esse debate com o que falou aí, muito bem pensados os dois pontos pelo nosso super Renato Meirelles. Pois é, Daniela, você colocou muito bem a questão da estratégia, que ele disse que não tinha, porque afinal Jair Bolsonaro gosta de posar como o presidente, o político, sempre espontâneo, sempre autêntico, sempre sincerão. Mas nessa entrevista ele mostrou toda a estratégia dele, que é tentar turbinar a rejeição ao Lula. Então chamou ali de ex-presidiário, falou algumas questões factuais, cometeu esse ato falho, se corrigiu rapidamente ato falho em relação àquilo que, obviamente, ele coloca sobre o processo do Lula, que foi prescrito, foi extinto em razão de uma prescrição. O transcurso do prazo acabou depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não era para ter começado em Curitiba, era para ter começado em Brasília e que o juiz foi declarado suspeito. Mas ele falou uma coisa muito correta, que o Lula saiu da cadeia depois que o Supremo Tribunal Federal reverteu a questão da prisão após condenação em segunda instância. Então, o Lula tinha sido condenado em segunda instância pelo TRF4, por isso passou um tempo na cadeia, o STF mudou aquela compreensão, aquela jurisprudência, e ele acabou saindo. Ele critica também o Lula por não ter comparecido a debate, inclusive enfrenta ali um jornalista ou uma jornalista para dizer que passaria 3 a 5 horas numa eventual sabatina na emissora dele ou dela, não vi quem foi que perguntou, mas ele faltou sabatinas, o Jair Bolsonaro também. Ele aproveitou para falar de programas da Caixa Econômica Federal para as mulheres, quer dizer, um banco público. Houve matérias, inclusive, a respeito de programas para as mulheres às vésperas da eleição. Então, é como se ele estivesse ali confessando uma instrumentalização política de um banco público para atender aos seus interesses eleitorais, porque essa é a visão crítica de muita gente em relação a essas iniciativas da Caixa nos últimos tempos, já que o eleitorado feminino é majoritariamente refratário à figura do presidente, e ele tenta reverter essa situação. E apresentou ali algumas melhoras de indicadores econômicos, tentando se apropriar do crédito pela melhora no preço dos combustíveis, e apesar da desoneração que foi feita muito ali em parceria com o Congresso Nacional, o que pesa realmente é o preço do barril do petróleo no mercado internacional. E é por isso que a gente está tendo uma queda de combustíveis nesse momento de desaceleração mundial. Isso Jair Bolsonaro omite. Obviamente, ele trocou várias vezes ali o presidente da Petrobras, esperando esse momento em que houvesse o fator internacional que levasse à redução dos preços, para ele poder dizer que foi ele que fez isso. Não foi. E ele fala ali da deflação e ainda faz um aceno ali para os alimentos, porque ele sabe que esse é um ponto de resistência, então ele tenta encobrir um pouco a realidade, porque o preço dos alimentos ainda está alto. Houve em alguns produtos uma desaceleração da inflação, significa que está crescendo mais devagar, mas se você pega o leite, por exemplo, em relação a dezembro de 2021, ainda está 75% mais caro. Então a população de baixa renda sente isso no orçamento doméstico e isso prejudica a viabilidade eleitoral do presidente nesse momento. É isso, o resto foi Jair Bolsonaro sendo ele próprio, assim, e falando com acusações ali sobre a reportagem do UOL e tentando criar ali uma narrativa de desviar o foco da essência. Ele fala assim, pegaram ali as compras do imóvel, mas não viu a venda, aí ele cita um caso de um parente, só que o senador Flávio Bolsonaro tem ali na reportagem detalhando uma série de imóveis, acho que, se eu não me engano, são 16, e o Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por aquele esquema que usava funcionários fantasmas com desvios de mais de 6 milhões de reais, depois tentou encontrar irregularidade, mais ou menos como a defesa do Lula fez, e acabou tendo aí uma vantagem nesse sentido para alegar questões processuais. Mas a reportagem permanece, como você disse, por decisão do André Mendonça de derrubar a censura absurda que foi feita antes dessa decisão de ontem à noite.